Da Bíblia começa com Deus criando vida em meio às trevas, colocando nosso lindo mundo em ordem e abençoando suas criaturas. Peraí, bênção é um daqueles termos religiosos estranhos. Sim, as pessoas usam em refeições ou quando espirram. Ou uma forma de dizer que tudo está indo bem. Mas na Bíblia é algo mais específico. A primeira bênção na Bíblia é quando Deus cria os animais. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Então a bênção de Deus é sobre a vida crescer e se multiplicar. Certo. É Deus compartilhando com outros sua capacidade de gerar vida. Depois, Deus dá aos humanos outra bênção que os diferencia dos animais. Além de sermos criaturas de Deus que podem gerar vida, também fomos nomeados como sua imagem representativa para governar e supervisionar o mundo em nome dele. Então parte dessa bênção é cuidar da bênção de Deus para toda a criação. Deus quer que governemos confiando em sua abundância, que comamos da árvore da bênção, da vida eterna do próprio Deus. Mas podemos comer de outra árvore. Sim, que representa a decisão de tomar da abundância e da vida com as próprias mãos, por nossa sabedoria. Os humanos encontram uma criatura enganosa que os leva a comer dessa outra árvore, como se fosse um atalho para a bênção. Mas em vez da bênção, ele traz uma maldição. Maldição? Tipo um feitiço? Não, na Bíblia, maldição é quando Deus entrega às pessoas as consequências de tomarem a bênção para si em seus próprios termos. É uma maldição porque ao invés da abundância e vida, temos escassez, isolamento e morte. Então Deus amaldiçoa a terra e ao invés de abundância, haverá fome. Em vez de governarem o mundo, os humanos terão que trabalhar até morrerem. Puxa. Mas Deus também amaldiçoou a criatura que os enganou, dizendo que um humano viria destruí-la um dia, e que os humanos nasceriam em um mundo de escassez, onde homens e mulheres, famílias e tribos estão todos em um violento conflito. Se a bênção de Deus agora está coberta de maldição, como podemos florescer? E mais, como podemos governar com Deus? Aí acontece uma reviravolta na história bíblica. Deus escolhe um casal, Abraão e Sara, os abençoa e diz que se tornarão uma imensa família. Cresçam e multipliquem-se. Não só isso, Deus diz que sua bênção para Abraão e sua família tem um propósito maior, que por meio deles, sua bênção chega a todas as nações. Espere. Então o plano de Deus para reverter a maldição e restaurar a bênção é abençoar primeiro essa família? Certo. E essa família experimenta a bênção de Deus. Mesmo passando por momento de perigo e escassez, eles se tornam a imensa nação de Israel. Deus os leva a um monte e os convida a serem seus representantes. Sim, Deus abençoará Israel para que eles se tornem uma bênção para as nações. Basta que eles confiem e sigam a sabedoria de Deus. Eles descobrem que essa é uma escolha entre vida e morte, bênção e maldição. Mas na sequência, os israelitas raramente confiam em Deus para ter sua bênção. A história deles é cheia de traições e golpes de poder violentos, resultando na maior das maldições, exílio e escravidão em nações estrangeiras. Mas os profetas de Israel, que passaram por tudo isso, ainda confiavam na promessa de Deus a Abraão. E eles previram um futuro israelita que iria restaurar a bênção de Deus e reverter a maldição em favor de Israel e das nações. Quando chegamos à história de Jesus, vemos Israel ainda sob maldição, vivendo como escravos do Império Romano. Mas Jesus confiou tanto na bênção de Deus que afirmou que ela veio de uma maneira nova por meio dele. Ele queria que seus seguidores confiassem na abundância de Deus, compartilhando e sendo generosos. E ele ensinou seus seguidores a abençoar até mesmo quem os amaldiçoava. Jesus revertia a maldição, curando e restaurando os corpos das pessoas. A bênção de Deus está sendo liberada. Jesus também confrontou os israelitas que estavam no poder e os acusou de impedir o plano de Deus de abençoar Israel e as nações por meio deles. Esses líderes prendem Jesus para matá-lo. Em vez de revidar, Jesus acreditava que ele era o israelita escolhido para enfrentar a maldição que Israel e toda a humanidade mereciam. Ele deixou a maldição cair sobre si. Jesus passa pela morte vergonhosa de um homem amaldiçoado. Mas assim como no início Deus criou vida e bênção a partir das trevas, aqui ele também reverte a morte, ressuscitando Jesus. É a morte da maldição para que a bênção da vida de Deus possa se espalhar de novo. Depois da ressurreição, Jesus abençoou seus seguidores.
E disse que continuaria presente conforme eles aprendessem a confiar na bênção de Deus e a compartilhassem com outros. Embora a morte e a maldição ainda ocorram em nosso mundo, quem segue Jesus confia que o poder da bênção de Deus é mais forte. Significa que podemos viver com uma generosidade radical, mesmo quando isso não parece possível. E isso nos leva à conclusão da história bíblica, em que as nações desfrutam os presentes da abundância de Deus. Porque no novo mundo, sustentado pelo poder da vida de Jesus, não há mais maldição.